Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. 7h14. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o Banco Mundial divulgou um relatório prevendo aí a taxa de crescimento, na verdade, para a maior parte dos países, para quase todos, queda, né? Talvez com exceção da China, que vai crescer 1% segundo as projeções da instituição. Mas, de acordo ali com as novas previsões, o Brasil pode ter uma queda de 8% do PIB, comparativamente bem maior que boa parte dos países do mundo, em função da pandemia do coronavírus. Como é que você viu aí os dados do Banco Mundial, Fausto? Bem, Glauco, a gente está assistindo aí, talvez, a maior queda da economia global da história. Tudo isso indica, muito provavelmente a Europa cresça, ou melhor, decresça, né? Tem o pior nível de crescimento desde a Segunda Guerra Mundial. E no caso da previsão para o Brasil, se ela se confirmar, vai ser a maior queda da nossa economia desde que você tem notícia, né? Desde que você mede essa forma do PIB. O que está ficando muito claro ali dentro do relatório é que as previsões para os países onde a pandemia atingiu de maneira mais efetiva a sua população impactou diretamente a economia. A gente já vinha alertando desde o começo em que a forma como o Brasil estava enfrentando a questão da pandemia teria consequências muito graves do ponto de vista econômico. Os países que melhor souberam lidar com a questão do vírus, fizeram o que tinha que fazer, coordenar as ações, indicavam que também do ponto de vista econômico o impacto vai ser menor. Eu acho que essa é uma questão colocada para nós em alguns dilemas que estão colocados, em que em algum momento o próprio governo tentava colocar aí para a gente essa separação entre a vida e a economia, quando na verdade está ficando cada vez mais claro que essa separação não existe, não faz muito sentido. Na verdade é o contrário. Quando você tem coordenação, quando você tem uma proposta e um processo de enfrentamento da pandemia de maneira mais organizada, mais articulada, isso se impacta na economia. Quando você tem um movimento aí de descoordenação, uma discussão entre vai para cá, vai para lá, volta, vai de novo, em que você não confia nem nos números mais da pandemia, ele se reflete na economia. Uma vez porque não tem como, os atores econômicos eles trabalham a partir das expectativas, e as expectativas são criadas a partir de previsões, né? Conforme você vai pensando como é que vai ser o dia de amanhã, você toma suas decisões de investimento. Quando você tem um descontrole do ponto de vista da pandemia, essas expectativas ficam muito mais complexas, é bem mais difícil de você, de fato, saber para onde as coisas vão, e isso caminha para um processo de paralisia mesmo da economia em vários segmentos. Então, ou seja, não é só um problema da pandemia, a nossa economia está caindo, mas tem a ver também com a forma como se optou por encarar, a forma como se optou por enfrentar um problema que é um problema sanitário. Agora, Fausto, a gente tem aqui também os dados do Banco Mundial, e uma das observações feitas no relatório é que obviamente que a magnitude aí dessa queda vai variar de acordo com a região, conforme o país. Mas o Banco Mundial aponta que maiores vulnerabilidades são identificadas nos países emergentes, entre os quais o Brasil, e naqueles em que existe maior informalidade do mercado de trabalho. E nós sabemos que a informalidade tem crescido no Brasil a despeito de todas as reformas que foram feitas, com a promessa não só de criar empregos, mas de tornar mais postos de trabalho aí dentro da formalidade. Essa situação é preocupante. Você acha que o governo está tomando as medidas necessárias para proteger tanto os trabalhadores informais quanto os formais nesse pós-pandemia? Então, Glauco, eu acho que essa é uma discussão importante para a gente olhar um pouco para a nossa situação, e aí, como o Banco Mundial mesmo colocou, não só para a nossa situação, mas a situação das economias, da qual a informalidade ela é uma realidade, e ela é uma realidade para a maior parte das populações. Está muito claro que os trabalhadores informais,
eles são muito mais vulneráveis a processos de crise. E essa vulnerabilidade, ela impacta diretamente a própria lógica econômica. Quando você tem um país que tem mais de 40% da sua força de trabalho informal, e que foi atingida de maneira muito rápida pela pandemia, e os próprios instrumentos para você fazer chegar algum tipo de ajuda, algum tipo de mitigação é muito mais complexo do que quando você tem uma economia mais formalizada, ela cobra o seu preço e cobra o seu preço de maneira muito recorrente, né? Não é só agora na pandemia que a gente está assistindo o problema da informalidade. O problema da informalidade ele é crônico no Brasil. Ele, na verdade, faz parte da nossa estrutura do mercado de trabalho e ele precisa ser enfrentado. O que mais nos impressiona é que a capacidade que o governo tem de fazer esse debate passa por uma visão que você tem que, de certo modo, caminhar para que todos caminhem para essa informalidade. Essa é um pouco a visão que esse governo tem quando ele começa um processo cada vez mais acelerado de destruição do conjunto dos direitos trabalhistas. É bom lembrar, Glauco, que quando a gente fala de formalização, e a formalização tem a ver com essa questão de como com a pandemia, como a economia, em momentos tão graves como esse é atingido, tem a ver com os instrumentos de mitigação, tem a ver com os direitos sociais. Ou seja, a população que é formal, ela constitui um conjunto de direitos e que, neste momento, bem ou mal, o Estado consegue, de alguma forma, dar segurança para ela nessa situação. É claro que todo mundo sofre na pandemia, é claro que todo mundo sofre em crises desse tamanho, mas a população formal, a população que tem ali a sua previdência social, tem o seu seguro-desemprego, tem a possibilidade de acionar o FGTS, tem a possibilidade de antecipar férias, enfim, tem uma série de possibilidades que, quando você cai no mundo da informalidade, não existe. O mundo da informalidade é aquele mundo que ele trabalha hoje para ganhar o sustento do mesmo dia, e sem nenhuma relação com seus direitos. Então, no que a gente está se referindo à informalidade, nós estamos falando basicamente nessa expansão necessária que nós temos dos direitos trabalhistas e dos direitos sociais. A gente precisa ampliar esse conjunto de direitos, porque a ampliação desse conjunto de direitos dá mais segurança para a economia como um todo. Você tem mais segurança para a economia como um todo, inevitavelmente, em situações de crise, você vai ver que a possibilidade de sair da crise se acelera, ela se facilita, porque você tem ferramentas de mitigação da crise. Agora, essa é uma situação grave aqui no Brasil, é uma situação que o governo, de fato, não enfrentou, não quer enfrentar, e agora a gente começa um embate muito grande que a sociedade civil tinha começado e tinha conquistado, que é a questão do abono emergencial. O abono emergencial caminha aí para a sua última parcela, com várias famílias, inclusive, não tendo recebido nenhuma ainda. Acho que esse é o primeiro problema, mas a gente está aí caminhando para uma discussão do abono emergencial ser expandido. Ele minimamente precisa ser expandido para pelo menos até o final do ano. Eu acho que isso é o mínimo que a gente possa imaginar perante esses números da economia, e, quem sabe, a gente caminhar para uma renda básica de cidadania. Essa possibilidade de você criar novas formas de minimamente operar com esse conjunto de trabalhadores é essencial. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.